Olá, meninos! Olá, meninas! Eu sou a professora Adelita. Como é de conhecimento de todos vocês, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu venho aqui para um bate-papo super legal sobre ondas. Vamos lá? Para a nossa aula de hoje, iremos precisar do livro didático de ciências do nono ano, no capítulo 3, a partir da página 56. Vamos começar? Para darmos início aos nossos estudos, quero lhe propor a seguinte questão: o que são ondas? Ondas, pessoal, nada mais são do que perturbações que se propagam pelo espaço sem que haja o transporte de matéria, há apenas o transporte de energia. E o que provoca uma onda? O elemento que provoca uma onda, meus queridos, é denominado fonte. Por exemplo, uma pedra lançada nas águas de um rio gerarão ondas circulares. São exemplos de ondas as ondas do mar, as ondas do rádio, do som, da luz, as ondas de um raio-x, de um micro-ondas, entre tantas outras que nós temos. Quando nos colocamos a falar sobre as características das ondas, devemos lembrar que para caracterizá-las, devemos usar as seguintes grandezas. Primeiro, a amplitude, que corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio ou repouso até a crista da onda. É preciso notar que a crista indica o ponto máximo, enquanto o vale representa o ponto mínimo desta onda. Já o comprimento de onda é outra grandeza, representado pela letra lambda. É a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. Temos também a velocidade, representado pela letra V, que é a velocidade de uma onda, dependendo do meio em que ela está se propagando. Assim, quando uma onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade também pode mudar. Para caracterizar as ondas, precisamos também levar em conta a frequência, que é representada pela letra F. No Sistema Internacional, a frequência é medida em Hertz e corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. A frequência de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu esta onda. Já o período, representado pela letra T, corresponde ao tempo de um comprimento de onda. No Sistema Internacional, a unidade de medida do período é segundos. Quanto à sua natureza, nós também podemos classificar as ondas em dois tipos. Primeiro, que são as ondas mecânicas, que são aquelas que, para que haja propagação, elas necessitam de um meio material, como, por exemplo, as ondas sonoras e as ondas de uma corda. Segundo, são as ondas eletromagnéticas. Neste caso, não é necessário que haja um meio material para que essa onda se propague. Por exemplo, as ondas de rádio e as ondas da luz. Segundo a direção de propagação dessas ondas, nós também podemos classificá-las em ondas unidimensionais, que são aquelas que se propagam em uma única direção, como, por exemplo, as ondas de uma corda. Temos também
as ondas bidimensionais, que são as ondas que se propagam em duas direções. Como exemplo, temos aquelas da superfície de um lago. Já as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções possíveis. A exemplo, temos as ondas sonoras. A direção de vibração de uma onda também é algo que nos permite classificá-las em ondas longitudinais, cuja vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. A exemplo disso, temos as ondas sonoras e ondas transversais, quando a vibração é perpendicular à propagação da onda. Como exemplo, as ondas de uma corda. Quanto a fenômenos, podemos dizer que as ondas também produzem os seus, como é o caso da reflexão, que acontece quando uma onda se propaga em um determinado meio. Ao se deparar com um obstáculo, pode sofrer reflexão, isto é, inverter o seu sentido de propagação, que é o caso do eco da nossa voz. Já a refração é um fenômeno que acontece quando uma onda muda o meio de se propagar. Nesse caso, poderá ocorrer uma mudança no valor da velocidade e na direção de propagação. As ondas de uma praia que se quebram paralelamente à orla é um exemplo de refração. Já a difração acontece quando as ondas contornam obstáculos. Quando isso ocorre, dizemos que a onda sofreu difração. Um exemplo muito interessante é o que nos permite ouvir, por exemplo, uma pessoa que está do outro lado de um muro. Em se tratando ainda de fenômenos, podemos destacar o da interferência. Quando duas ondas se encontram, ocorre uma interação entre suas amplitudes, chamada de interferência. A interferência pode ser construtiva quando há o aumento da amplitude ou destrutiva quando há uma diminuição dela. Já as ondas estacionárias são aquelas que ocorrem da superposição de ondas periódicas iguais e de sentidos contrários. Ao ocorrer a interferência construtiva e destrutiva, apresentam pontos que vibram e outros que não vibram. Podemos produzir ondas estacionárias em uma corda com as extremidades fixas, como, por exemplo, nas cordas de um violão. Agora, quero lhe deixar uma mensagem para que você possa crer no amanhã e ter a esperança de se tornar cada dia melhor. Que você seja como as ondas do mar, que fazem de cada recuo um impulso para ir mais longe. Muito obrigada pela participação e paciência de todos. Desculpem-me se houve alguma falha e até o próximo vídeo. Tchau!